Fala pessoal, mais um vídeo da Metamorfose Disruptiva e esse é o terceiro vídeo dessa semana. Por quê? Porque eu comecei essa semana postando um vídeo sobre as 10 habilidades que todo profissional precisa ter até 2020, segundo o Fórum Econômico Mundial. Eu acrescentei duas habilidades lá, uma de venda, né, que eu acredito que todo mundo tem que ter habilidade de venda, desenvolver a capacidade de vender, porque a gente vive a vender, foi um vídeo que eu fiz recentemente, e uma outra que eu chamei de alta performance de comunicação, comunicação de alta performance, que nada mais é do que falar em público, associado com outras ações de comunicação, de se fazer entender e tudo mais. Então esse vídeo é sobre isso. E olha que interessante, o Globo Repórter, um programa da Rede Globo, fez uma enquete no site com os telespectadores do programa perguntando o seguinte: do que você tem mais medo? Qual é o seu medo? E falar em público é o medo disparado, o maior medo da população. Seguido por doenças crônicas e depois, em terceiro lugar, o medo da morte. Olha que interessante, falar em público é um medo que está à frente. Eu tenho mais medo de falar em público, segundo a pesquisa, do que medo da morte. Aí só por curiosidade, eu coloquei no enunciado aqui desse vídeo que o jornal Sunday Times também fez essa pesquisa com 3.000 participantes e também constatou que 41% deles têm medo de falar em público, também passando o medo da morte. E aí, nessas pesquisas tem outros medos, medo de altura, medo de inseto, barata, medo de injeção, medo de avião e assim por diante. Então, muitos medos. E aí, quando a gente fala no medo, exatamente no medo de falar em público, refletindo um pouco, eu concluo que esse medo ele vem desde quando a gente é pequeno, na escola principalmente. O medo de se expor, do que vão achar de mim, o que as pessoas vão opinar, vão falar da minha apresentação, se eu tremia, se a minha mão tremia, se a perna tremia, se não tremia, se deu branco, vou chegar na hora, vai dar branco. O professor falava, vocês vão fazer um trabalho, o trabalho vai ser em grupo, tudo bem? Tudo bem. E todo mundo tem que apresentar. Todo mundo, professor! Todo mundo tem que apresentar. Esse todo mundo tem que apresentar já colocava um ou dois em estado de pânico, de fobia total, porque sabia que estaria de frente com a plateia, que eram os amigos. Então, por mais que você, olha que interessante, seja amigo, converse ali com aquelas pessoas. Normalmente, quando você sobe uma plateia ou você está de frente com todo mundo na sala, a situação muda e você fica absolutamente exposto ao público. Então, esse é um medo bastante presente e que muitas pessoas carregam ele até a vida adulta, né, profissional e assim por diante. E como é um tema que eu gosto bastante, gosto muito, primeiro porque eu tenho paixão por ele, um pouco porque eu já venho trabalhando ele há muitos anos, então como eu comecei a trabalhar com 14 anos como camelô, desenvolvi essas habilidades de falar em público, me relacionar com as pessoas na rua, mas eu li muitos livros, já fiz muitos cursos sobre isso, porque eu sempre gostei bastante. Então, no ensino médio fui escolhido para falar para a escola inteira sobre um determinado tema, na faculdade eu sempre fazia as apresentações, agora no trabalho eu tenho feito muita apresentação em público, muitas palestras, sempre sou convidado para fazer palestra, então é algo que eu procuro evoluir diariamente, porque eu gosto bastante dessa competência. Eu adoro estar com as pessoas. E aí, pra fechar esse vídeo, tem 3 minutos e pouco, só pra não deixar somente um tema como sendo um medo, um dado, as pessoas têm medo, tá, beleza. É um tema que dá pra aprofundar muito, tem muitos livros, muito material sobre ele, inclusive eu posso criar um, se for o caso, eu tô até pensando em criar um curso relacionado com comunicação de alta performance, porque no mercado hoje, você pode fazer curso de falar em público, curso de oratória, curso de apresentação, mas não tem nenhum curso que aborde várias competências, várias habilidades e entregue um pacote de alta performance em comunicação. Então eu estou pensando nisso, mas, por enquanto, eu quero deixar 5 dicas sobre esse tema, sobre apresentação, sobre falar em público. A primeira dica é, na minha opinião, domínio do tema. Se você tem domínio, estudou, sabe do que você vai falar, é meio caminho andado. Porque, independente de técnica de falar em público, de olha pra cá, olha pra lá, faz um movimento tal com a mão e tudo mais, o domínio do tema é absolutamente primordial. O segundo tema é conhecer o perfil de quem vai ouvir, o perfil da plateia, porque aí você seta a expectativa e trabalha melhor o que você vai dizer. A terceira coisa é storytelling, é o roteiro, é a forma que você vai transmitir o conteúdo, que basicamente tem que ter começo, meio e fim. E toda vez que a gente fala que a gente vai contar uma história, naturalmente a gente já fica mais inclinado a ouvir. A quarta coisa é, seja você mesmo. Então, ser a gente mesmo já tira um peso enorme de onde vai a mão, para onde que eu tenho que olhar, etc. Seja você mesmo, natural. E eu até gosto bastante de ter
momentos de improviso com espontaneidade. Particularmente eu gosto bastante de fazer isso. E a quinta dica é treino, 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 treino. Tem que treinar. Treina no espelho, treina com amigo, treina com a esposa, com o marido, com o namorado, quem for. Treina porque dá resultado. Então, domínio do tema, conhecer o perfil de quem vai ouvir, ter um roteiro, uma historinha, um storytelling, ser você mesmo e treinar exaustivamente. São as dicas para quem quer desenvolver essas habilidades. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!